Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Eu quero aproveitar que os irmãos estão sobre os pés para manifestar aqui tão grande alegria que paira em meu coração e estar aqui convosco para juntos adorarmos a Deus na beleza de sua santidade. Eu quero glorificar a Deus por Ele ter nos aberto essa porta esta que resultou também a nossa vinda para sermos o canal da Palavra de Deus e também para participar desse congresso tão abençoado, tão alegre, com a participação dos jovens que estão aqui. E eu percebo que é um congresso com dose dupla, né? É um congresso de jovens e ao mesmo tempo de missões, né? É um congresso dose dupla. Você pode dar uma glória a Deus por isso, né? Eu quero glorificar a Deus também pela vida do pastor Romir, o homem de Deus que abriu as portas dessa igreja para entrarmos e sermos o canal da palavra de Deus. Muitíssimo obrigado, pastor Romir, pelo carinho manifesto da nossa pessoa. Que Deus em Cristo continue lhe recompensando, lhe abençoando como sempre tem lhe abençoado. Muito obrigado por nos dar a oportunidade para estar aqui participando desta festa tão abençoada. Quero glorificar a Deus também pela família do pastor Romir, sua esposa, né, que nos recebeu ali do seu lar, logo quando chegamos, seus filhos. Que Deus abençoe as vossas famílias. Deus abençoe no nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do irmão Diogo, que ali teve o carinho de nos ligar, nos convidar. E Deus continue lhe abrilhantando, irmão Diogo. Deus continue lhe abençoando muito, o senhor, sua família. E com certeza muitas bênçãos já estão a caminho da sua vida, amém? Está vindo na sua direção. Toma posse dessa palavra. Muito obrigado por estar lembrando da nossa pequenez e nos convidando para sermos um dos preletores desse congresso. Nosso irmão Leonardo também, que teve o carinho de manter o contato, de preparar, de organizar tudo. Deus abençoe a sua vida, irmão Leonardo. Que a bênção de Deus continue repousando sobre a sua vida. Amém? Deus vai lhe honrar muito ainda nessa terra. Tome posse. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava sentado aí. Viu? Deus vai lhe honrar muito ainda nessa terra. Glória a Deus. Guarde com carinho esta palavra. Amém? Muito. Ribério está por aqui. Deus abençoe. A bênção de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, meu filho. Estamos viajando desde a meia-noite, né, desta quarta-feira. Tivemos uma viagem bastante cansativa, né? Pegamos os trânsitos por aí. Houve um acidente bem trágico aqui próximo, né, onde uma senhora ficou presa nas ferragens e o trânsito ficou parado um tempo. Mas chegamos aqui, glória a Deus, para adorar Jesus juntamente com os irmãos. Amém, queridos? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Dê glória a Deus, viu, pastor? Deus abençoe vocês, viu, Jorge? Deus continue abençoando e usando a vida de cada um de vocês. Vamos fazer uso da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 11. São Mateus, capítulo de número 11. A família convidada também para louvar o Senhor, os levitas e servos do Senhor, todos que vieram adorar. Que a bênção de Deus continue sobre a sua vida, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mateus, São Mateus, capítulo de número 11. Queridos, nós temos o nosso material em DVDs ali, são mensagens poderosas, cheias de Deus, muita Bíblia, muito fogo, inúmeros temas abençoados. Passe logo após ali, né, na mesa, e adquira um DVD. Custa apenas R$10. Você comprando um DVD, você estará nos ajudando a continuar ganhando almas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o verso de número 28, o qual
e o mesmo que os irmãos escolheram para esses dias de conclave. Vamos ler. São Mateus capítulo 11, verso de número 28. Nos diz a sacrossanta palavra do nosso Deus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, meus irmãos? Tome assento por bondade, e de contínuo você vai dando muito glória a Deus aí, amém? Aleluia. Quantos estão desejosos de receber uma porção da palavra de Deus nessa noite? Então prepara o seu coração. Deus tem algo ainda sobrenatural para fazer no nosso meio. Queridos, muito me chamou a atenção o tema deste congresso. Deus despertou no meu espírito uma mensagem simples, mas de profundo impacto no mundo espiritual. Eu não quero ignorar o tema que a liderança, os irmãos escolheram para esses dias de festa, com a participação dos jovens, aonde então está baseado aqui em Mateus capítulo 11 e o verso de número 28. Uma vez que os nossos olhos então pairam sobre este verso da Bíblia Sagrada, a saber o verso de número 28, nós passamos então a visualizar aqui um tipo de um convite, um chamado este em que Deus convoca uma geração, aleluia. E eu pedir a Deus uma mensagem para compartilhar convosco nesta noite. Deus colocou no meu coração um tema a qual eu quero entregar a palavra de Deus sobre o seguinte tema: o convite de Deus para uma geração em crise. Amém? Quantos têm fé para intitular esse tema comigo? Guarde bem esse tema para você nunca mais esquecer deste culto. O convite de Deus. O convite de Deus para uma geração em crise. Percebam, meus irmãos, que agora a palavra de Deus está nos mostrando no capítulo de número 11 de São Mateus, a partir do verso de número 25, Jesus está percorrendo as terras de Israel. Jesus está percorrendo as terras de Jerusalém. Ele agora está encontrando inúmeras pessoas problemáticas. Todos aqueles que já leram os evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode entender perfeitamente a respeito desta linguagem bíblica e profética que vos falo nesta noite. Jesus, em seu ministério terreno, encontrou inúmeras pessoas problemáticas. Quando lemos então os evangelhos, passaremos a perceber e a visualizar que Jesus inúmeras vezes curou pessoas problemáticas. Ele mesmo dissera em uma das suas palavras bíblicas e proféticas que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E quem são esses doentes? Esses doentes, conforme a Bíblia Sagrada está fazendo menção, fala daqueles que são doentes na vida espiritual, e também fala daqueles que são doentes na vida sentimental, e até mesmo doente fisicamente. Ele veio não para os sãos, e sim para os doentes. Quando lemos a Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, iremos encontrar também Jesus operando milagre
mais, o que iremos perceber é pais perdendo os filhos para as drogas. O que iremos perceber nos dias atuais que estamos vivendo é as mães, os pais que já perderam o domínio dentro de casa. Sim, são lares que Satanás tem entrado para destruir família. Quantos dos filhos estão indo embora para o homossexualismo? Quantas filhas estão indo embora para o lesbianismo? Quantos dos filhos estão indo embora para o tráfico, para as drogas? E nesta noite Deus nos convocou, Deus nos reuniu aqui neste lugar para nos encher de graça, para nos encher de unção e poder para o resgate final da igreja na terra. Quantos nesse culto estão dispostos a receber de Deus porção dobrada? Quantos estão dispostos neste culto a receber a graça divina para o resgate final da igreja na terra? Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê. Levante a sua mão agora e dá o teu melhor glória a Deus nessa noite. Meu Deus, o convite de Deus para uma geração em crise. Percebam, meus irmãos, que a palavra de Deus, quanto aí, que eu estou cheio de Bíblia e de graça nesta noite para entregar o recado profético de Deus, pois a palavra de Deus Pai está dizendo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 6 e no verso de número 5, que agora Jesus está no meio de uma grande multidão. Logo o capítulo 6 de João e verso de número 5, a Bíblia diz que ele ergue os olhos e percebe uma numerosa multidão, e agora ele chama Felipe e faz a seguinte pergunta para Felipe: aonde compraremos pães para saciar a fome desta multidão? Jesus agora está em audiência profética com os discípulos dizendo: eu não posso, eu não quero, aleluia, deixar a multidão sair do jeito que está, porque já está conosco há 3 dias e não tem o que comer. Eles podem perecer no meio do caminho, mas a palavra de Deus diz que Jesus fez esta pergunta para Felipe para o experimentar. É a Bíblia que diz, porque ele já sabia o que ia fazer. É sempre assim. Deus para despertar o Labacandaraia, Deus para despertar a igreja. Ele pergunta: o que vamos fazer? Sabe o que é isso? São muitos Felipes do nosso meio que tem chamada, mas estão mortos espirituais, que tem chamada, mas está desanimado. Hoje Deus te desperta, Felipe. Hoje Deus te levanta. Quem acredita nisso, levante a mão. Então, aonde compraremos pão? No espiritual, Deus estava despertando o espírito missionário de Felipe. Pegue na mão do seu irmão, abençoe ele agora. Pegue na mão dele e diga: é hoje que Deus desperta em você, aleluia, o espírito missionário, o Labacandaraia. Quem está entendendo a palavra, levante a tua mão e glorifique ao Senhor. Quem está entendendo a palavra de Deus, comece a adorar, porque hoje é noite de despertamento. Quem pode adorar? Aonde compraremos pães? Meu Deus, o Senhor está despertando Felipe para um grande trabalho poderoso na terra. Ei, meu irmão, a palavra que Deus coloca na minha boca para te dizer é essa: tem alguém padecendo à sua volta, tem alguém padecendo dentro da sua família,
Tem alguém padecendo no meio dos teus amigos no Facebook. Tem alguém padecendo no seu trabalho. Tem alguém padecendo na sua escola, na sala de aula que você estuda, jovem. E nesta noite Deus nos convida para levantarmos, para despertarmos do sono. Quem acredita que Deus vai colocar, aleluia, em movimento a tua chamada? Quem acredita que Deus vai colocar em movimento as promessas que Ele te fez? Então levante a tua mão e comece a glorificar. Oh, meu Deus. Jesus pergunta no sentido de despertamento espiritual, porque a Bíblia diz que ele já sabia o que ia fazer, mas agora Felipe se manifesta dizendo: Senhor, 200 denários, meu Deus, 200 denários não lhe bastaria para comprar pães para esta multidão. As horas estão passando, Jesus está mais do que nunca determinado em saciar a fome daquela multidão. E Felipe agora, aleluia, está dizendo: 200 denários, o Rabacala Mandaraia, 200 denários não lhe bastaria para comprar pão para cada um destes que estão conosco. Percebam que Jesus não perguntou quantos denários tinha. Jesus perguntou, aleluia, como ia fazer para comprar o Ramendo Candaraia, para saciar a fome. Sabe o que é isso? Felipe estava preocupado com aquilo que a traça e o ferrugem consome. Felipe estava preocupado com aquilo que é passageiro da terra, e não era com isso que Jesus estava preocupado. Jesus estava preocupado com a alma, era com a alma que é eterna, que cada uma daquela multidão. Sabe o que é isso? Tem muita gente presa no material, tem muita gente presa no financeiro. É por isso que não ganha uma alma, não fala de Jesus o ano todo. Hoje Deus vai te tirar do natural e te colocar no sobrenatural. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Deus. Abençoe seu irmão, pegue na mão dele mais uma vez. Diga para ele: não é pecado ser rico, mas é melhor viver o sobrenatural de Deus do que com dinheiro no bolso. Você entendeu? Então dá glória a Deus. Tem muita gente, pastor Ramiro, preocupada em crescer financeiramente e se esquece de encher o vaso de azeite. Tem muitos jovens que querem completar a faculdade, mas se esquece, aleluia, de ser cheio da unção, da graça de Deus. Eu não estou jogando pedra naqueles que gostam de estudar, continue estudando mesmo, mas pelo amor de Deus, seja cheio do Espírito, seja cheio da graça. Oh, aleluia, eu estou sentindo Jesus nesse culto. Adoro e creio, face a cantar. Aleluia. Deus vai despertar alguém aqui. Deus vai tirar alguém do natural para viver o sobrenatural. Se você tem comunhão com o irmão que está ao seu lado, pede licença, dá um abraço nele, diga para ele: está chegando a tua hora. Deus vai te tirar do natural para viver o sobrenatural. Urapacandaraia. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus bem gostoso. Aleluia. É bom ter carro, é maravilhoso ter uma casa bonita, mas melhor ainda, Urapacandaraia, é ter ferramenta de Deus na vida, é ter a graça, a unção, aleluia, a promessa de resgate,
Felipe está fazendo cálculos aonde não é para fazer. Felipe está fazendo algumas contas na hora que não é para fazer. Sim, meu Deus. A causa aqui era espiritual e não era física, não era material. Olha para o seu irmão, diga: a causa é espiritual. Não diga com veemência de Deus, diga para ele: a causa é espiritual. Aleluia. Quem está entendendo que a causa é espiritual, não glória a Deus. Escute, o tempo está indo embora. Aleluia. Mas Jesus ainda está determinado em fazer alguma coisa pela multidão. De repente André aparece. Aleluia. André aparece puxando o moço, puxando o mancebo, um jovem. Venha cá, Jesus está aqui. Um mancebo que tem 5 pães e 2 peixes. Puxando o jovem e colocando o jovem até Jesus, e dizendo: Jesus está aqui, esse moço. Ele tem 5 pães e 2 peixes. O Espírito da revelação divina está aqui nessa noite. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Segura sua mão alto pelo menos 10 segundos. Segura. Feche teus olhos pelo menos 10 segundos e comece a adorar. Não se preocupe com nada. Eu estou no centro da vontade de Deus. Fica lá baixeira. Segura sua mão alto pelo menos 10 segundos. Enche esse lugar de adoração, porque Deus está no nosso meio. Eu vou esperar você adorar.
André consegue introduzir um mancebo na presença do Cristo. Deus poderoso, Deus milagre, aleluia. A Bíblia não diz que o moço, o mancebo, se apresentou. Alguém apresentou. André apresentou. Sabe o que é isso? Aleluia. André sabia o que aquele moço tinha. Vai chegar um dia que alguém vai ter que te honrar. Alguém vai ver aquilo que Deus fez na sua vida. Não vai ser necessário você ficar se apresentando. O próprio Deus vai marcar o dia e a hora. Alguém que te julgou, alguém que te humilhou, essa palavra tem endereço certo. Alguém que te desprezou vai ter que reconhecer o que você tem de Deus na vida. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. E André está dizendo para Jesus: Jesus, está aqui o moço, o jovem, o mancebo que tem 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Esses 5 pães e 2 peixes tem um significado espiritual muito profundo, muito forte na Bíblia Sagrada. 5 pães. Ou seja, no espiritual, o número 5 na numerologia bíblica significa a graça de Deus. Você lembra quando Davi foi ao encontro de Golias? Ele não pegou 4 pedras. Ele não pegou 6. Ele pegou 5 pedrinhas do Líbano. Com isso, no espiritual, Davi estava se armando espiritualmente para derrubar Golias. O número 5 na numerologia bíblica significa a graça de Deus. E quando André está apresentando esse mancebo a Jesus, dizendo: ele tem 5 pães. Oh meu Deus, quem está entendendo da glória? Ele me candará, ele me falará. Sim, meu Deus, é verdade. Aleluia. Oh glória a Deus. Estou sentindo a unção de Deus aqui. Esse moço tinha o que Felipe não tinha. Esse mancebo tinha o que todos que estavam à volta de Jesus não tinham. Graça de Deus. Agora aguenta aí que o negócio vai pegar. 2 peixinhos. O número 2 na numerologia
figura bíblica significa concordância. Foi o próprio Cristo que disse: quando 2 ou 3 concordam na terra, alguma coisa é concordado lá no céu. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí para saber se está vivo. Mas o mistério está aqui. 2 peixes. Ou seja, na época da igreja primitiva, irmãos, em que os cristãos primitivos estavam sendo perseguidos, alguns mortos ao fio da espada, alguns mortos por Herodes. Quando um cristão se encontrava com outro cristão, eles se conheciam. Meu Deus. De que forma? Quando um cristão se conhecia um ao outro, era quando um daqueles se abaixava em terra e desenhava um peixe. Olha aí, Jesus. Quando aquele que desenhava um peixe no chão, o desenho de um peixe, ele estava dizendo para o outro: eu tenho um testemunho de cristão. Estou sendo perseguido, mas eu ainda tenho um testemunho de cristão. Pegue na mão no sermão, pergunta para ele: você ainda tem peixe? Pergunta para ele: você ainda tem um peixinho? Aleluia, labaxandaraia. Quantos têm o símbolo do peixe na vida espiritual? Quantos têm? Eu quero profetizar para você agora que aonde você passar, aonde você entrar, a unção de Deus vai entrar contigo. Alguém vai ver que você é crente, fervoroso, cheio de Deus. Quem está aqui com Deus, levante a mão. Pegue na mão no teu irmão e diga: não perca o peixe. O dia que você perder o símbolo do peixe, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: lá vai um moço, uma moça sem moral, sem identidade, sem caráter, perdeu o símbolo espiritual do peixe. É interessante que eu não encontrei ainda na Bíblia Jesus comendo carne, só peixe. Esse tipo de alimentação que é muito bom, mas eu quero que você entenda no espiritual. Aleluia. Peixe é símbolo de testemunho, é símbolo de caráter. Quando um cristão primitivo encontrava o outro, ele desenhava um peixe, dizendo: eu sou cristão, estou sendo perseguido, mas eu ainda tenho identidade. Olha para o seu irmão e diga: não perca a tua identidade. Quem está entendendo, dá glória a Deus. O diabo está fazendo de tudo para você perder a tua identidade, mas eu profetizo com base na Bíblia e na autoridade da unção do Espírito, que todo laço que o diabo armou contra a tua vida caiu por terra hoje. Toma posse dessa palavra e dá glória a Deus bem gostosa. Jovem, não perca a sua identidade cristã. Ele me fomerá. Aleluia. Então está dizendo para Jesus: ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Abaixou na macandaraia.
Aleluia. É Deus. Oh meu Deus. E agora a Bíblia Sagrada diz que Jesus, olha o mistério, Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, dá graça, Aleluia. aleluia, e manda os discípulos servir Oh, a glória. multidão. Aleluia. Hoje Deus pega e consagra aquilo que está na tua história. Pega na mão do seu irmão, você vai profetizar para ele agora. Diga para ele: você é de grande utilidade nas mãos de Deus. Diga. Aleluia. O diabo mentiu quando disse que você não era nada. O diabo mentiu quando disse que você nunca ia ser alguém na vida. O diabo mentiu quando disse que Deus nunca ia te usar. Ele é mentiroso desde o princípio. Toma posse dessa palavra. Deus está mandando a tua serviço. Aleluia. Ele vai fazer de você um instrumento forte nas mãos. Oh glória, eu estou sentindo a unção de Deus aqui nesse lugar. Verdade, Senhor. Que leva choro, A presença real. aleluia. A Bíblia diz que agora a multidão não sai faminta. A multidão não perece no meio do caminho. Porque, aleluia, Deus usou aquilo que aquele moço tinha nas mãos. Você já descobriu o potencial que você é? Pegue na mão do seu irmão, pergunta para ele: você já descobriu o potencial que você é? A macanga, maria de vassoura, macanga. Diga para o seu irmão: você é muito mais do que você pensa que é. Diga. Aleluia. Diga: você nasceu no coração de Deus. Diga isso para o seu irmão. Há um projeto de Deus na sua vida muito grande. Ninguém te cala, ninguém te para. E Satanás, querendo ou não, as portas vão se abrir. Há um ministério profético que Deus entrega hoje. Eleva-se a campo e naia-se. Quem é que veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar Jesus? Joga a tua mão no teu celular e adore a Deus do jeito que você gosta. É Jesus convidando uma geração em crise para viver o sobrenatural. Vinde a mim. Meu Deus, olha que coisa linda. Aleluia. Vinde a mim. Ou seja, o próprio Cristo está dizendo que a sua felicidade não está onde você pensa que está, em alguma coisa lá fora. Vinde a mim. Olha para o seu irmão, diga: aquilo que você precisa está em Deus. Não, você não entendeu. Olha para o seu irmão mais uma vez, diga: aquilo que você precisa está em Deus. Você crê nessa palavra? Então profetize para o seu irmão, diga: aquilo que você precisa, Deus tem. Diga: aquilo que você precisa, Deus tem. Quem crê nessa palavra? Fica de pé comigo, meu tempo já acabou. Fica. Vinde a mim todos que estáis cansados. Todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele convida todos. Olha para o seu irmão, diga: ainda tem lugar para você na mesa. Não, você não entendeu. Profetiza para o seu irmão, diga: ainda tem lugar para você no banquete. Aleluia. Quem veio para participar do banquete de Deus? Quem veio? Quem veio? Quem veio para participar do banquete de Deus? Quem veio? Só quem veio dar um sinalzinho dando glória a Deus bem gostoso. Olha para o seu irmão, diga para ele: tem lugar para você.
mesa, diga: tem lugar para você na mesa. Só quem crê que tem lugar para você na mesa, dá o teu melhor, glória a Deus, nossa amor. Eu comando a sério. Vinde a mim todos que estáis cansados. Glória, glória, glória. Você já conseguiu detectar as características de uma pessoa cansada? Tanto no espiritual, como no emocional, no físico. Aleluia, no psicológico. Você já conseguiu detectar uma pessoa desse jeito? Uma pessoa que está cansada espiritualmente. Aleluia, ela não se move a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus. Uma pessoa que está cansada espiritualmente, dizendo: Alamachurama, sempre diz: eu não quero, eu não posso. É verdade. São pessoas que andam cansadas espiritualmente. Aleluia. Olha para o seu irmão, diga: Deus vai tirar o cansaço espiritual desse. Uma pessoa cansada, aleluia, é uma pessoa que anda, vive murmurando da vida, vive se queixando da vida. Eu estou pregando Bíblia. Você lembra de Elias, no capítulo 19 do primeiro livro dos reis de Israel? Aleluia! Ele caminhou 3 dias sem parar. Meu Deus! E agora ele está embaixo do pé de zimbro, dentro do deserto de Berseba, cansado, dizendo: Deus, não dá mais, toma a minha vida. Está desanimado, está cansado espiritualmente. Aleluia! Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo. Não é assim, pastor? Aleluia, Deus já enviou um anjo aqui esta noite, por tua causa. É a Bíblia que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. Olha para o seu irmão, diga para ele: você não está sozinho nessa caminhada. Diga para ele: você não está sozinho nessa caminhada. Diga para ele: vai, vai, jovem, profetiza: você não está sozinho nessa caminhada, pastor. Aleluia, o anjo do Senhor me acompanha. O anjo do Senhor entra onde o Senhor entra. O anjo do Senhor entra dentro do seu quarto. Quando o Senhor entra dentro do carro, o anjo também entra. Quem crê que o anjo do Senhor acampa ao teu redor? Dê glória a Deus por isso. Uma pessoa cansada desiste da chamada. Uma pessoa cansada desiste dos projetos de Deus. Olha para o seu irmão, diga: não é hora de parar. Aleluia. A Bíblia diz que Elias dormiu. O anjo chegou, trouxe pão e água, pão cozido nas brasas. Ele comeu e bebeu, mas tornou a deitar de novo. Cansado. Mas o anjo voltou a segunda vez. Diga para o seu irmão: Deus não desiste de você, por diga para ele: Deus não desiste de você. E Jesus está dizendo: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Glória a Deus. Quem crê que o basta de Deus chegou para você? E eu vos aliviarei. É o basta de Deus que chegou na tua história. Deus vai tirar tudo aquilo que está lhe oprimindo. Deus vai tirar tudo aquilo que não deixa você servir a Ele do jeito que você tem que servir. Deus acabou de
veio me dizer aqui nesse lugar, irmão Leonardo, que Deus está quebrando muitas correntes espirituais nesse congresso. Esse congresso vai ficar marcado na vida de muitos. Não são palavras naturais desse jovem pregador, não, palavra de Deus para a sua vida. Esse congresso vai ficar marcado na vida de alguém aqui. Deus está quebrando correntes. Todas as correntes que lhe oprimiam, Deus está dizendo: eu estou quebrando tudo hoje. Quem pode adorar? Eu vos aliviarei. Levai a sura mandoraia, choverecai. Eu vou esperar você adorar pelo menos 2 minutos. Meu corpo está todo arrepiado, mas não é de medo de Lúcifer, não é de glória. E Deus me faz sentir isso. É quando Ele quer renovar alguém, é quando Ele quer levantar alguém. Eu creio que chegou a tua hora. Toma posse do teu milagre, toma posse daquilo que é teu. Deixa eu ver quem está tomando posse. Deixa eu ver quem está tomando posse. Tudo que estava lhe oprimindo, Jesus está aliviando hoje, filha. Levanta a tua cabeça. Não é hora de parar. Abraça ela, ora por ela. Deus quer renovar essa moça hoje. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Recebe, recebe, recebe. Não para de adorar enquanto você adora. Deus tira o peso enquanto você adora. Deus quebra as correntes enquanto você adora. Jesus está dizendo: você não tem mais o jugo. Deixa eu ver quem está recebendo a palavra de Deus. Aleluia, vinde a mim, toma posse daquilo que é teu. Toma posse daquilo que é teu. Quem quer tomar posse daquilo que é teu, então vai adorando, vai glorificando. Eu quero te convidar aqui à frente. Aleluia, você que recebeu essa simples mensagem, sai do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar por você.